Cantou lindo, né? Louvado seja o nome do Senhor pelos dons e talentos que Ele nos concede enquanto seus filhos amados. É uma alegria poder estar com vocês celebrando a Jesus Cristo nesse domingo. Domingo que celebramos a ressurreição de Jesus. Mas não é Páscoa, não, já falamos todo isso todo domingo. É porque todo domingo nós celebramos a ressurreição de Jesus. Por isso que a cristandade se reúne no domingo. Celebrar a ressurreição, a ascensão de Jesus Cristo, que veio como servo e redimiu o povo dele por amor e prometeu nos salvar de uma vez por todas quando voltar mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A presbítera Isabela orou com muita propriedade com respeito às nossas famílias. Precisamos orar por isso. Esse fim de semana acabamos de voltar no acampamento de casais. Depois vocês olham, tem umas fotos ali atrás do mural do Missional Kids, mas vocês podem ir lá olhar e agradecer a Deus, porque falamos exatamente sobre isso. Isabela não esteve lá, mas falou exatamente do que nós estávamos preocupados para que Deus renove e restaure nesse tempo tão diferente, que Ele renove e restaure relacionamentos que sejam verdadeiros. Isso é muito bonito e pedir a Deus que continue abençoando as famílias de nossa igreja. Louvado seja o Senhor. Nós estamos dando sequência ao nosso tema desse ano, que é Salmos e Canções para a Vida. Ele fala, o texto nosso básico é o Salmo 93:1. Vamos ler todos juntos lá. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor. Estamos falando dos livros de sapiência, dos livros poéticos, 3 deles: Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Estamos já encerramos inclusive Eclesiastes. Estamos esse mês de setembro falando do livro de Salmos, ainda vamos falar alguns provérbios. No mês que vem encerraremos em novembro com o livro dos Salmos novamente. E esse salmo que caiu na minha mão para eu falar nesse domingo, porque nós dividimos o tema anual por domingos. Então eu já sei que eu vou pregar o meu próprio sermão. Todos nós que pregamos aqui sabemos que nós vamos, porque planejamos assim. É claro, minha gente, que quando Deus move e muda, Ele muda, mas cabe a nós o labor, o trabalho, o suor para fazer aquilo que Deus quer. E a gente com muita piedade faz isso, em muita oração. O Senhor dá o tema, nós dividimos os subtemas e nós vamos trabalhando isso todo mês. Eu estou muito feliz de ter trabalhado os livros de sapiências ou os livros poéticos esse ano. Caiu para mim agora o Salmo 100. É um que eu amo, o Salmo 100 que eu amo. Eu sei decoração, porque é um salmo que eu amo. Você vai ficar em pé comigo, e você vai acompanhar ele lá, e eu vou falar decor, porque eu gosto dele. E eu quero usar, você está vendo ali na frente, é Senhor de letra maiúscula, toda ela maiúscula, é o nome próprio de Deus, é Yahweh. Então eu vou falar o Salmo 100, você acompanha no telão. Diz assim: celebrai com júbilo a Yahweh todas as terras, servi a Yahweh com alegria, apresentai-vos diante dele com um cântico. Sabei que Yahweh é Rei, é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Por isso entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque Yahweh é bom. Eu diria sempre bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. O Senhor abençoe a leitura da tua palavra, que ela venha a nos encher a alma nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Eu queria começar a nossa reflexão sobre o Salmo 100 nessa noite, fazendo uma pergunta para você pensar sobre ela. Se já que eu reconheço Deus, esse Yahweh que nós falamos aqui, como Rei do Universo, aquele que estabelece aliança com a humanidade caída, é o guardião dessa aliança, ou seja, Ele é o protetor dessa aliança do início até o fim. Ele é o eterno, o imortal, o todo-poderoso. Se eu reconheço
isso, esse ser que é muito maior do que qualquer outra coisa, eu fico pensando qual deveria ser a sua resposta adequada a esse conhecimento, a saber quem Ele é. Como que eu posso viver de acordo com essa realidade que eu entendo que existe um Deus dessa forma? Esse salmo precisa me conduzir a essa reflexão. Esse salmo precisa me ajudar a entender nessa perspectiva, com essa base, para que eu possa aprender a viver de forma plena e satisfatória. E isso só vai acontecer se eu aprender a adoração, aprender o chamado à adoração, se eu aprender a adorá-lo de fato. Hoje o tema de nosso sermão, ele é um maravilhoso convite à adoração. E eu queria pensar sobre isso nessa noite. Eu queria já fazer aqui uma nota de rodapé, né? Sempre eu faço as notas de rodapé para que nós entendamos um pouco como é que funciona. O Salmo 100, ele está entre os salmos chamados os salmos reais, que falam da realeza de Deus. Na verdade, ele é como se fosse uma doxologia. O que é isso? Uma doxologia é aquilo que encerra, que dá um resumo desses salmos reais. Os salmos reais, eles são, de acordo com os estudiosos, 93, e os de 95 até o 100. E o Salmo 100, ele tem a responsabilidade de fazer uma suma de tudo aquilo que foi ensinado naqueles outros salmos anteriores. Esse salmo serviu de inspiração para tantos hinos, para tantas canções, e ele é muito apropriado para fazer o encerramento dos salmos reais. E ele usa nesse Salmo 100 a palavra Yahweh, que é o nome do Deus que faz alianças. Quando no Antigo Testamento a palavra Yahweh, que é o tetragrama em língua hebraica, são 4 letrinhas miúdas hebraicas, e elas trazem o nome próprio de Deus, toda vez que ela traz assim, que Yahweh Elohim, que assim é o Deus verdadeiro, Deus Criador, toda vez que é apontado para aquele nome, nós temos que nos lembrar que existe um Deus. Deus existe. E esse salmo quer dizer assim: Deus existe e Ele não é qualquer um. Ele é o Criador do universo. Esse salmo tem a responsabilidade de pegar esses salmos reais que enfatizam algumas coisas. Primeiro, o governo soberano de Deus. Espera aí, eu vou repetir aqui. O governo soberano de Deus, ou seja, Deus controla, ele cria esse universo, ele sustenta esse universo, ele governa esse universo sem deixar escapulir nada. Os salmos da realeza, os salmos reais informam isso, que há um governo soberano de Deus sobre todas as coisas. Mas esses salmos também, eles ressaltam, eles enfatizam a bondade desse Deus soberano para com o povo dele. E por fim, ele fala da fidelidade daquele que estabeleceu a aliança, o pacto, em cumpri-la. Eu acho muito interessante quando eu passo, às vezes, tem um carro escrito assim: Deus é fiel. Eu fico imaginando quem levou aquela pessoa a colocar aquele adesivo no carro. Antigamente a gente falava plástico no carro, você lembra disso? Era antigo, adesivo no carro, Deus é fiel. Aí você, o que significa? Sabe o que significa aquilo? Que a pessoa que colocou deveria ter pensado, entendido, compreendido, até mesmo à luz do que nós vamos entender hoje aqui nessa noite, que Deus é fiel a Ele mesmo, não a mim, não aquele sujeito que pôs o adesivo no carro, mas Ele é fiel a Ele mesmo, os seus planos soberanos, o seu amor bondoso para conosco e a sua bondade eterna que não tem tamanho. Ok, você entendeu? Deus é fiel a Ele mesmo, e fidelíssimos são os seus atos, porque Ele é um Deus soberano que controla toda a história. Aqui, mesmo que pareça conturbado, Ele não perdeu o controle, nunca perdeu o controle da história. Aqui baixinho, nem de sua vida, nem da sua vida.
Só de entender isso tinha que promover na minha vida de uma maneira natural, espontânea e volitiva louvor, honra e glória a Ele. É isso que esse salmo tem no chão. E é até fácil de entender que ele fala assim: celebrai a Deus. Que o salmista chamasse Israel, a nação de Israel, os judeus a celebrarem a Deus, faz até todo sentido. É até fácil que Israel louvasse a Deus. Deus escolheu Israel para se manifestar a esse planeta, a humanidade. Ele se faz um judeu, nascido de uma judia, de 9 meses de gestação, deve ter sido parto normal. 9 meses de gestação. Nasceu aquele menino carequinho e banguelo, igual todo menino nasce. Foi amamentado pelo peito daquela moça. Cresceu, certamente escorregou, ralou o joelho, normal da vida dele. Viveu entre nós. Aprendeu a cultura do seu povo. Decorou o Torá, porque o menino de 13 anos tinha que saber a lei judaica. Deus escolhe os judeus para se manifestar, mas mais ainda, lá no Antigo Testamento, antes da manifestação de Jesus, Deus tem um trato especial com o judeu. Ele dá as leis nas mãos dos judeus, e inclusive isso é um dos motivos de orgulho e vaidade dos judeus. Deus deu a lei para nós, batem no peito. E esses mimos de Deus para com os judeus, certamente o salmista poderia dizer: vocês, povo de Israel, celebrem a Deus, celebrai a Yahweh. Mas o mais interessante aqui é que o salmista convida não só o povo de Israel, que teria motivos bastantes para isso, mas ele fala assim: celebrai Yahweh, todos os povos, todas as nações, vocês judeus e vocês gentios. E por gentios define-se, no evangelismo, na teologia, aqueles que não são judeus. O Senhor, o que o salmista está dizendo é: o Senhor é Senhor de toda a terra, o Senhor é Senhor de todas as nações. Isso inclui eu e você. Se você compreender isso, naturalmente, glória, honra e louvor é dada a Ele. A ênfase no soberano Deus é extremamente importante. A ênfase em sua bondade que não tem fim. A ênfase na responsabilidade até natural das nações, reconhecendo como o seu Criador. E a importância de nós escolhidos, o povo escolhido dele, para exaltar e adorar o Rei eterno e o Rei supremo. É sobre essa ênfase que o Salmo trabalha, e sobre ela que eu quero trabalhar com vocês. Porque uma coisa clara está no Salmo 100. O nosso louvor precisa sair do nossa boca, do nosso coração, da nossa alma. Está entendendo? Celebrem a Yahweh, celebrem a Deus, todas as nações, inclusive eu e você. Eu preciso entender isso. Agora, ele fala assim, eu vou passar rapidamente, depois eu vou dar uns detalhes sobre o texto em si, mas ele fala assim: celebrai a Yahweh, a terra, com todas as nações. Servir a Yahweh com alegria. Vou fechar aqui também mais uma coisa. Aqui, você está achando que adorar a Deus é ficar, oh glória a Deus, aleluia. Aqui, não, aqui para mim, não é só isso não. O louvar, adorar a Deus produz serviço, produz trabalho. E ele tem que ser feito da forma como ele está chamando a gente de servir com alegria. O nosso louvor precisa nos despertar para o serviço da causa de Deus, pois somente Ele é o Deus verdadeiro. A verdadeira adoração conduz ao verdadeiro serviço. E o verdadeiro serviço é a forma mais prática de adoração. Vocês ouviram? A forma mais prática de adoração, olha para mim, a forma mais prática de adoração ao nosso Deus é através do seu serviço. Onde você está, eu fazendo o que você vende. Eu olhei para o André ali, vendendo um ônibus. O André vende ônibus. Alguém está precisando comprar um ônibus aí? Se alguém já precisa comprar um ônibus, vocês podem
procurar o André ali, que ele tem um ônibus usado, novo, um monte de ônibus bom para vender. Ele está precisando vender ônibus. É lá que o Senhor quer que ele sirva a Ele com alegria. Eu olhei para você, esse salmo vai me levar a pensar na adoração prática, que é o serviço à causa. Agora, esse salmo também tem um negócio muito bonito nele. Ele reflete, por conta dos salmos reais, ele reflete um credo no judaísmo que falava de quem era Deus. O que é um credo? A gente fala assim, o credo apostólico. O que criam os apóstolos? O credo do judaísmo com respeito à soberania de Deus é o que cria a religião judaica em relação a Deus. Porque o que ressaltava que Yahweh, que Deus, o nosso verdadeiro Deus, o único e verdadeiro Deus, dizia o seguinte: primeiro, que Ele é Criador. Ele é o Criador de todas as coisas. Segunda coisa, que Israel foi o povo escolhido. É aqui, ó, para mim. No Novo Testamento, eu e você somos o Israel de Deus, o povo de Deus. Então tem uma família. Lá no Antigo Testamento era só a nação de Israel, e aqui agora todos os que Jesus alcançou através da sua ação linda naquela cruz. Primeira coisa, então, que Ele é Criador. Segunda coisa, que nós somos um povo exclusivo dele. Terceira coisa, é o que a Aline frisou aqui nas canções que cantamos hoje: Deus é sempre bom, e Yahweh é sempre bom. Aqui para mim, Deus não é muito bom, porque se Ele fosse muito bom, Ele podia ser pouco bom. Porque senão eu falo assim, Deus é muito bom quando as coisas estão boas. Não. Deus é sempre bom. Esse é o ensino das Escrituras. Não existe outro ensino. Deus é sempre bom quando as coisas estão boas. Louvado seja Deus. Deus é sempre bom quando as coisas não estão boas. Louvado seja Deus, é a mesma forma. Quarta coisa é que a sua bondade dura para sempre. Não é porque eu agora fiz uma coisa boa, Ele é bom comigo. Se eu fizer uma coisa ruim, Ele me castiga. Ele não gosta mais de mim, largou de mim. Não, a sua bondade é eterna, como o seu amor é eterno, como a sua fidelidade é eterna, que é o quinto ponto. A sua fidelidade e o seu amor perduram por todas as gerações. Esse credo ajudou Israel a entender muitas crises que eles passaram, como você sabe, pela a história e pela também leitura das Escrituras. Israel passou por maus bocados, muita dificuldade e fome, assolações, muita situação difícil, guerras, muita ausência de paz. E nesse tempo, esse credo ajudava, esse reconhecimento de quem Deus é, ajudava o povo de Israel a passar com mais garra, com mais fé, com mais confiança. E aqui eu quero dizer o seguinte, que esse salmo, esse credo que nós vamos fazer hoje aqui, também serve para mim e para você, para passarmos pelos nossos dias difíceis, pelos nossos maus dias. Porque se serviu para o povo de Israel, da mesma forma serve para todos nós cristãos de hoje, os cristãos até Jesus voltar. Mas aqui ele ressalta: Yahweh é Deus, porque Ele é o Criador, Ele existe e Ele merece o nosso louvor, porque Ele, aqui é para mim, aqui, porque Ele está no controle total, porque Ele é um Deus que faz tudo conforme a seu plano e a sua vontade, porque Ele é um Deus fiel e fidelíssimos são os seus atos. Ele é um Deus fiel a Ele mesmo e seus planos soberanos, e você faz parte deles. Isso está dizendo que Deus tem o controle total, mas Ele faz com que esse plano total dele chegue até mim, numa decisão dele de fazer um pacto amoroso comigo e com você. Ele fez uma aliança comigo e com você, e essa aliança, esse pacto, vem na direção de me redimir, de me resgatar, de me levar um dia para morar com Ele eternamente. Deus nos cria, aqui, presta atenção, nos chama de seus. Coisa linda. E aí a nossa resposta adequada a essas verdades maravilhosas que nós estamos vendo e que nós vamos estudar um pouquinho nesse salmo, é simplesmente louvá-lo, adorá-lo e servi-lo com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso
por a nossa força. Agora, é muito interessante a tendência de nós, seres humanos, já que eu tenho que louvá-lo e adorá-lo, isso tinha que ser feito de forma natural, espontânea, volitiva. Mas nós somos tão moralistas, tão legalistas, nós gostamos disso. A gente fala assim, temos que dar o dízimo. Aí eu dou em 1625, eu dou 162,50 e bato no peito que eu dei o dízimo, que eu dei 10% certinho, porque eu cumpri o meu papel. E muitas vezes eu ainda viro para ele e falo assim, está vendo? Eu dei o dízimo certinho, 10%. Agora cabe ao Senhor me abençoar. É mais ou menos assim que nós lidamos com Deus, numa atitude mesquinha, míope e tola. Primeiro, eu tenho que lidar com Deus na gratidão e não no legalismo. Eu tenho que lidar com Deus no amor e não no moralismo. É por isso que muitas vezes a graça bendita de Deus, eles nos acusam, nós reformados, com isso. A teologia reformada entende a graça de Deus simplesmente a coisa mais linda do mundo, que vem e nos alcança, que nós não temos nada em nós, é tudo dele, pela graça dele que nos alcança. E por isso somos agostinianos. Santo Agostinho de Hipona, que é um santo conhecido no meio do catolicismo romano, pouco conhecido na igreja protestante, precisa ser mais lido, mais cuidado, mais amado. Santo Agostinho falava que o nosso coração não tem nada que possa agradar a Deus, e que tudo que nós recebemos é uma graça imerecida que vem a nós através da bondade de Deus que dura para todo sempre. Aí a nossa tendência legalista e moralista é pegar essa graça divina e querer retribuir a ela. Você está entendendo que a gente quer retribuir a graça divina como se isso fosse possível? Eu quero retribuir. Deus me faz uma coisa boa que eu não tenho que fazer para agradar a Deus, eu tenho que buscar. Aí eu falo assim, calma. Graça é assim, ó. Eu recebo a graça e de uma maneira volitiva, natural, espontânea, eu louvo, eu celebro, eu adoro. Essa é a chamada maravilhosa dessa noite para nós, essa chamada adoração. Agora, como que eu faço isso? Servindo com alegria. Parece que nós não sabemos receber livremente as coisas e agradecer livremente a Ele. A nossa resposta a Ele, aqui ó para mim, a nossa resposta a Ele precisa se tornar de forma óbvia, clara, natural, em reverência, gratidão, contentamento, um desejo espontâneo de louvar o seu glorioso e eterno nome, não por obrigação legalista, não por uma atitude moralista, mas de livre, espontânea vontade, viver gratos, viver agradecidos por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele tem nos conduzido, por tudo que Ele tem nos conduzido, por tudo que Ele tem nos conduzido. Ao invés de murmurarmos e reclamarmos, viver gratos simplesmente pelo fato de quem Ele é, que me criou e tem um propósito para a minha vida. Saber quem de fato Ele é, e somente isso, gente, só reconhecer quem Ele é, e somente isso seria motivo suficiente para eu celebrar o seu eterno e bendito nome e adorá-lo todo o tempo. Por isso que o salmista fala assim: celebrai com júbilo. Aqui é para mim, celebrai com júbilo. E eu fico olhando assim, isso aqui belisca em alguns sedimentos evangélicos, em especial aqueles que não conseguem entender um culto meio que ruidoso. Na verdade, o culto judaico, ele era muito ruidoso. O coro cantava, o povo cantava, instrumentos tocavam, todos profissionais. As famílias dos levitas já faziam o culto de uma maneira linda. Os instrumentos tocavam, as trombetas soavam, as mulheres dançavam, era um alvoroço. Você sabe que Deus me deu o privilégio de ter algumas experiências. Por exemplo, lá no Haiti, chegamos logo depois, alguns dias depois daquele grande terremoto em 2012, né? Ou 2010, hein? 2010, né? 2010. Chegamos alguns dias lá depois, esperava perceber uma igreja toda acuada, moída, o cheiro ainda de gente morta pelas ruas continuava, todo mundo dormindo nas ruas, até o presidente do país
nós dormimos assim no asfalto, aquela situação de tristeza, de miséria. Parecia uma grande favela de 9 milhões de habitantes naquela época, e nós lá tentando levar um pouco do amor de Deus, e de repente na primeira noite, dormindo lá no asfalto, lá no meio da rua, de noite ainda, a gente começou a ouvir canções que diziam: ó Deus fiel, ó Deus fiel, o Senhor é sempre bom. Aqui eles estão cantando em crioulo, e as pessoas estão dizendo: não, eles não estão cantando isso. Eu achei que ia lá para acolhê-los, para levar um pouco de ânimo. Aquele povo, ele estava simplesmente celebrando o júbilo. E amanhecia a gente ouvindo cantar aquela música ruidosa. Os cultos eram diários, porque a vida do país havia parado. E os cultos demoravam de 2 e 3 horas, numa pulação, numa bateção de tambor. E gente, eu ficava suando, que calor. E eu suava, eu olhava para os nossos colegas de missão, e a gente ria um pro outro assim: nós vamos estar aqui nem 3 dias. Um culto ruidoso. O continente africano é ruidoso, o culto é ruidoso. O Jonatas Portugal é um missionário que nós sustentamos lá em Uganda. Ele tem um trabalho lindo, de vez em quando ele manda uns vídeos mostrando aqueles cultos ruidosos. Em contrapartida, o hemisfério norte é um culto silencioso. Nós temos o privilégio de ter a parceria lá com a igreja Covenant lá de Calabash. Se você um dia for lá, você vai ver a formalidade do culto, aquela coisa mais solene. Essa coisa nossa de ficar em pé, de bater palma. Do culto demorar um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, não, tudo é certinho. É 1 hora de culto, com toda a liturgia passada, as orações lidas. E daí? O que é que muda isso? Se o culto é ruidoso ou se o culto é mais silencioso? Não muda absolutamente nada. Porque Deus recebe o culto dos nossos irmãos africanos, dos haitianos, como recebe o nosso aqui, latino-americano, gostando de cantar, cantamos em pé, batemos palma. Esse é o nosso estilo, mas lá os nossos irmãos de Calabash, a quem amamos muitíssimo, tem o seu culto mais ordeiro. E o que é que isso muda? Nada, mas informa que Deus recebe todo louvor e toda adoração quando ela é feita espontânea e quando Jesus é o centro dela. Perceberam? Então você pode adorar do seu jeito. Esse fim de semana nós estávamos lá e alguém falou assim: eu acho que eu vou para o louvor. Aí alguém falou assim: não, se você for para o louvor, sai da igreja. Com essa voz não dá para ir não. Aí ele falou assim: não, verdade, eu posso louvar dentro dessas minhas características, mas eu preciso entender que eu não posso vir para o louvor cantar. Entendeu? Mas eu preciso louvar com aquela voz, lá no banheiro, lá lavando a louça, lá dirigindo o meu carro, e soltar os meus pulmões louvando a Deus. Se é silencioso, se é ruidoso, aqui precisa ser feito de todo o coração, com alegria. Celebre a Yahweh, celebre a Deus com alegria. Ele recebe o culto desde que o nome de Jesus seja o centro da adoração, desde que o culto seja a Ele e não a nós mesmos ou a qualquer outra coisa. Aqui é uma chamada muito clara para um envolvimento intenso com alegria na celebração do culto, com exultação, com regozijo, com muita alegria. Celebrai a Deus com júbilo. Aí ele fala assim: serve com alegria. Os judeus sempre celebravam alguma coisa. A colheita chegava, eles celebravam a Deus. A chuva vinha, eles celebravam a Deus. As vitórias nas batalhas eram do povo guerreiro, celebravam a Deus. E assim a vida foi, celebrando a Deus, cantavam a eles. Os salmos eram muitos deles cantados, repletos de muita alegria. A celebração, como eu disse, bem ruidosa. E o povo celebrava, mas presta atenção, aquela celebração levava aquele povo a servir a Yahweh. O chamado é o serviço aqui, mas não é um serviço de qualquer jeito, é um serviço com alegria. As lutas que são muito presentes na existência humana, elas vêm por causa da sabedoria divina que
decidiu colocar no nosso coração esse sentimento lindo e libertador que é a alegria. Pegou? Pegou? O sentimento lindo e libertador que é a alegria, a despeito das lutas e das circunstâncias. Porque a despeito dessas lutas e circunstâncias, nós somos convidados a viver vida alegre e contente. E quando a minha alma reconhece isso, puxa a vida, aí eu falo assim, aí eu vivo muito bem, vivo alegre. Além disso, a alegria do Senhor, vou lá, Shampoo, Neemias 8:10, a alegria do Senhor diz a palavra de Deus que é a nossa força. Lá no finalzinho dela assim, portanto, não vos entristeçais. Vamos lá, vamos ver comigo, vamos, dois e? Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Como gordura gorda, celebrem a vida, porque a alegria do Senhor é esse sentimento libertador, é a nossa força. Aí ele fala assim, saibam que o Senhor, que Yahweh é Deus. Ele vai continuar fazendo esse movimento na exaltação do Deus Todo-Poderoso. Aqui, eu preciso saber. O que é saber? Não é só um conceito intelectual de quem Deus é, mas eu preciso ter um conceito vivencial. Aqui o verbo saber, ele significa ter um pleno conhecimento adquirido pela experiência de vida. Não é somente essa coisa teórica. Diz o mineiro fala muito isso. Eu acho que é muito mineirês isso. Se você quer conhecer alguém, como um saco de sal com ele. Já ouviu falar isso? Se quer conhecer alguém, como um saco de sal com ele. Aí no início eu achava o seguinte, que a gente pegava aquele saquinho de meio quilo e punha num prato, e uma colherzinha para ele, uma colherzinha para mim. Aí vamos lá, eu dou uma, você dá outra. Dou uma, você dá outra. Eu achava que era assim. Não. Comer um saco de sal junto é um saco de 50 quilos. É esse saco, não é assim, você pega uma colherzinha, pega outra, não vou comer saco não. Comer um saco de sal junto é almoçar e jantar todo dia, até que aquele saco de sal acabe. É uma colherzinha de sal no arroz, uma colherzinha de sal no feijão, colherzinha mineiresa, né gente? Uma colherzinha de mineiro, aí a gente almoça e o saco de sal de 50 está lá. Depois mais 50 gramas de sal para aqui, mais 30 gramas de sal dali, e a gente vai. Conhecer alguém, você tem que comer um saco de sal junto. Você quer conhecer a Deus, saber quem Ele é? Aqui para mim, como um saco de sal junto com Ele. É todo dia vivendo com Ele. É buscando Ele aqui. E Ele busca o relacionamento com o seu. Busca. Me encontra. Ele fica assim com você. Me encontra. Vem atrás de mim. Fala comigo. Lê minha palavra. Dirigindo, me louva. Tomando banho, você me louva. Lavando a vasilha, você me louva. Fazendo o seu trabalho cotidiano, você me louva. Eu quero um relacionamento junto. Você só conhece de fato Deus quando você vive com Ele. Essa palavra também tem um significado de reconhecimento. É saber quem Deus é. Abre para mim aí, por favor. O primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 39. Primeiro Reis 18, 39. Olha que lindo aqui assim. Lembra desse episódio o seguinte: Elias está lá diante dos profetas de Baal, e o povo de Israel morrendo de medo, e ele falou assim: aqui, eu vou fazer uma coisa, pega e enche de madeira esse altar. Aí encheu de altar, taca água, não tá pouca água, taca mais água, encharcou a madeira. Aí falou assim: agora o meu Deus vai fazer cair fogo do céu e queimar toda essa madeira. Aí o pessoal está assim: ai, tadinho Elias, tadinho Elias, oh meu Deus. Eu fico imaginando Elias: oh Deus, você faz cumprir isso aqui, você cumpre o que eu falei aqui. Eu estou diante desses profetaiadas, tudo profeta falso, faz cumprir. E naquela situação, o povo olhando, o que Deus faz? Manda, e o fogo come e lambe tudo, até a água lambe. Aí o povo vendo aquilo tudo, o povo experimentou, o povo viu quem era, o povo reconheceu quem Deus era. Ele falou assim: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Não foi uma vez só não. Fala assim: quando o povo viu isso, prostraram-se todos com o rosto em terra e disseram, o texto bíblico repete: Yahweh é Deus. Yahweh é Elohim, Adonai Elohim. Ele falava assim, que é uma expressão em hebraico: Ele é Deus, Ele é o Deus Criador, Ele é o único Deus, o reconhecimento de quem Ele é. Você precisa fazer xixi na calça quando isso acontecer, reconhecer de quem Ele é. Tema Ele, reconheça quem Ele é. Por quê?
Porque esse argumento, ele está ligado com o próximo verso que diz: foi ele quem te fez. Aqui, olha para mim. Foi ele quem te fez. Aqui, olha para mim. Foi ele quem te fez, e não você fez Deus. Se é criatura moldada do jeito que ele quis, do jeito que ele quis, até os 35 anos, mais ou menos, até os quase 40, eu tinha cabelo. Tem foto minha, que você pode lugar, tem foto minha que era tudo. Você está achando assim? De repente, eu sou careca. Porque ele me fez hoje, homem careca. Ele me desenhou como eu sou. Tem coisas que eu preciso melhorar, né, gente? Essa barriguinha aqui talvez não seja eu preciso dar uma melhorada na minha dieta, vou melhorar minha barriga e posso melhorar. Com uma permissão dele, mas foi ele quem me fez. Hoje eu sou diabético, insulina dependente, porque ele me permitiu ser diabético, insulina dependente. Eu preciso honrá-lo, diabético. Vocês estão entendendo? Quando eu reconheço que foi ele quem me fez, eu paro de ficar reclamando da minha orelha, do meu nariz, da minha carequez, da minha isso, da minha aquilo, do meu emprego, do meu vizinho, da minha tia, da minha mãe, do meu menino. Quando eu vejo que Deus, ele fala, a mesma tradução talvez foi ele quem nos fez, não foi o homem quem criou Deus. Talvez fosse a melhor tradução, não foi você que criou Deus, foi ele que te criou. Isso parece uma coisa tão óbvia, mas tão óbvio, parece tola, mas isso é muito bom para fazer o contraste de quem você é e de quem que ele é. Ter tido essa origem de Deus faz de mim um ser humano, uma criatura subordinada, preciso ser humilde e desejoso de louvar o meu bendito Criador. Se eu sou oriundo do ser divino, aqui é para mim. Se eu sou oriundo do ser divino, então também tenho que ter pronto para servi-lo, louvá-lo, adorá-lo por causa de todos os seus benefícios para comigo, mas também pelo fato de que simplesmente ele me criou. A oração aqui ele está falando assim: foi ele quem nos fez. Essa oração vai muito além do que isso. Ela tem um significado intenso de que Yahweh, o nosso Deus, nos constituiu também uma nação, um povo escolhido, e ele nos deu um nome, ele nos chamou para ser aqui, ele nos criou e nos chamou de ser. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos lá, ele foi quem nos fez. Vamos celebrar o seu nome. Vamos dar um doisinho, vamos ler comigo, um doisinho? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E além disso, nós somos rebanho do seu pastoreio. Nós somos ovelhinhas de Jesus. Só que para mim, ovelhinhas de Jesus. Na minha época, quando eu crescia, tinha sempre uma escola bíblica dominical de criança com o nome na porta, assim, ovelhinha de Jesus. Toda igreja tinha ovelhinha de Jesus. Não tinha ídolo. Quem é mais antigo sabe disso. Eu sou a ovelhinha de Jesus. E essa figura simbólica, até lá no Salmo 23, do rei Davi, que foi sempre um pastor de ovelhas, ela nos fala um pouco mais sobre essa postura de Deus em nos chamar de ser um pastor aqui. Ele é o nosso supremo pastor. Ele é o pastor, com letra maiúscula. A ovelha é muito interessante. Se você estudar sobre a ovelha é um bichinho muito vulnerável, muito dependente, é muito dócil, humilde, fáceis de liderar. Ovelhas são bem lideradas. Você toca ali, quando tem probleminha, aí o pastor usa a vara, usa o cajado e corrige a caminhada dela. Mas elas são muito vulneráveis e por isso também são muito fáceis de serem capturadas e destruídas. Mas as ovelhas do pasto divino, essas têm que depender inteiramente do seu pastor para cada uma de suas necessidades. Aqui, a ovelha depende que o pastor a leve para pastos verdejantes, a águas tranquilas para que ela possa viver. A ovelha desce para beber água, ela não está nem de orelha em pé, percebendo se tem algum inimigo ou não. É o pastor que fica lá assim: pode beber água, velho. Ah, se vier cachorro do mato aqui, se vier lobo, se vier leão, vai morrer com a minha vara, vai tomar no focinho, para proteger você, minha ovelhinha. Você está entendendo? Então, só você entender isso, você tem que falar assim: que bom, eu sou ovelhinha de Jesus. Ele que cuida do seu, aqui é para mim, ele que cuida do seu menino, da sua menina, do seu neném. A Helena acabou de
acordar ali agora, né? Estava cochilando, acordou. Ali, quem cuida da Helena não é Daniel e Fernandinha só. Quem cuida da Helena com muito mais propriedade é o pastor dela, porque ela é ovelhinha dele, como eu e vocês somos. Precisamos descansar. Isso precisa revelar gratidão a mim. E minha gente, não tem jeito. Essa é a maravilhosa chamada adoração que eu estou falando com você. É você reconhecer que Ele te criou, mas além disso, Ele te põe como um pasto dele e te chama de seu. Aí esse é o chamado do serviço, que Ele fala assim: então vem comigo, entra pelas portas com ações de graça, viva a sua vida com ação de graça, viva a sua vida com gratidão. O cortejo, agora entra nas portas do templo, mas eu quero chamar você para entrar na vida com ações de graças. Esse é um maravilhoso convite à adoração. Gratidão o tempo todo. Essa é a mensagem da porção desse texto. Gratidão, ações de graça. Gratidão, minha gente, aqui. Gratidão é a chave da alegria. Gratidão tem a ver com contentamento. E contentamento tem a ver com o reconhecimento e a aceitação de quem Ele é. O Deus sempre bom. Vou repetir. Reconheça quem Ele é. O Deus sempre bom na sua vida hoje, do jeito que está, com as lutas que você está passando, com as dificuldades que você está tendo. E esse reconhecimento e aceitação de quem Ele é me move para dizer sim, porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. As nossas ofertas, os nossos votos, a nossa dedicação tem que ser ao Deus bom. O seu amor, o amor dele é constante. Mesmo aqui para mim, mesmo que passemos por vales sombrios, o seu amor não muda. Mesmo que não sejamos os mais lindos e obedientes filhos, Ele continua nos amando. Mesmo que não vejamos os seus atos apropriados para a nossa vida, até mesmo por causa da nossa miopia espiritual, eu não consigo ver por que Ele está me permitindo passar por isso. Mesmo que eu não consiga perceber por que eu estou passando com isso, a sua fidelidade ao plano dele para mim e para você perdura por todas as gerações, porque Ele nos ama com esse amor incondicional. Por isso que Ele a Aline também falou isso, está todo voltado para a gente entender isso. Ele falou o tempo todo: Deus nos disciplina porque nos ama. Aqui, presta atenção, nota até curta. Você precisa tratar os seus filhos assim. Como é que chama? Como é que chama aquele negócio que põe para proteger para o menino não machucar? Colchão não, essas coisas de sala de aula que põe, hein? Tipo tapete, mas tem um nome, tipo tatame, aquele tatame que põe para os meninos. Aqui, tem mãe que queria que todo o caminho do seu filho fosse coberto por tatames que não machucam. Você precisa, aqui olha para mim, você precisa dar a oportunidade dos seus filhos vivenciarem frustração, vivenciarem dor, vivenciarem dificuldades. Porque é através disso que há crescimento. Porque Deus faz isso com você o tempo todo. Você não faz com o seu filho. Você quer colocar aquele monte de colchão protetor no solo para que quando eles caírem não se machuquem. Deus não faz isso com você, não faz isso com ninguém, nem quer que você faça isso com seu filho. Trate seus filhos com mais respeito, com mais dignidade. Ensine-os a enfrentar a vida e as frustrações e as reveses que a vida apresenta diante deles. Fecha a nota do rodapé. A fidelidade do Senhor, a fidelidade dele dura para sempre, a sua misericórdia dura para sempre, o seu amor dura para sempre. E a palavra que está ali é uma palavra mais no original hebraico. Recebe Deus o amor, a graça bendita. Eu quero concluir. Esse salmo lindo me convida para que eu responda positivamente a tudo que Deus tem feito por mim, pelo que Ele é, porque Ele te criou, me criou, porque Ele me chamou de seu, me pôs o sobrenome, me colocou debaixo da sua proteção, das suas asas, e tem um plano melhor para mim. Aqui, ó, para mim aqui, tem um plano melhor para você. Você não está enxergando, mas Ele tem um plano melhor para você. Nós seres humanos, nós somos chamados a reagir. Nós reagimos sempre, e Deus está te chamando a reagir hoje.
a celebrar com júbilo, a entrar e a fazer o serviço, servir com alegria naquilo que Ele te chamou para fazer. Nós somos seres que respondemos. Quando chega o nenenzinho e fala, que lindo! Assim a gente reage. Nós somos reativos com muita coisa. Quando alguém compra um carro novo, a gente diz, nossa, pai! Devia ser assim, tá? Você fica feliz quando o outro comprar um carro novo. Porque tem que ser. Que lindo, nós reagimos. Assim, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança, Ele também espera que nós reajamos àquilo que Ele faz para nós. Aqui, Ele fazia, eu te criei. Nós vamos, paizinho, eu te sou agora, eu te chamei de ovelhinha. Que coisa boa. Responda positivamente a esse chamado. Faça com que o seu chamado seja um chamado para sempre amado. O convite dessa noite, que eu quero terminar com ele, é para que você responda positivamente ao amor, à graça, à bondade, à benignidade do nosso Deus, o Deus sempre bom e fiel, fidelíssimo aos seus planos. Sirva com alegria, porque Ele tem um plano especial na sua vida. Então aceita sim esse maravilhoso convite do salmista para uma adoração santa, para a nossa eterna Deus através da vida prática, servindo com alegria. Vamos orar. O Senhor nos abençoe.